A Globo, ela tem uma habilidade bastante grande em recontar a própria história através de um mecanismo chamado Memória Globo. Aí ela entrevista executivos, jornalistas, tal, e através da Memória Globo, ela reconta as coisas que são constrangedoras para ela, por exemplo, apoio ao golpe de 64, de um jeito espertinho, bem malandro. Não é à toa que a Globo está aí há tanto tempo, tem 100 anos. Tem um documentário que é feito pelo Pedro Bial. Pedro Bial é o autor, entre outras coisas, entre outros crimes, da biografia do Roberto Marinho. É um troço, assim, de um nível de bajulação, de puxa-saquice inacreditável. Essa biografia do Roberto Marinho deve ter, sei lá, uns 10, 11 anos, mas o fato é que, não à toa, ele foi escalado para fazer esse documentário, tá? Que está na Globoplay. E aí tem um trechinho, Vinícius Segal, que eu vou compartilhar com você, que é para a gente, pelo amor de Deus, cair na real sobre o que é a Globo. E não se surpreender quando a Globo demite a jornalista Daniela Lima ou qualquer outro aí, tá bom? Isso é o Pedro Bial narrando a história da Globo, com jornalistas participando. Isso é um trecho. E nós vamos comentar. Olha só. Todas as caminhonetes do Globo foram incendiadas. Todas, quer dizer, duas. Então, nós não podíamos sair com um escrito Globo. E eu, no meu carro, muitas vezes saí levando no dentro do carro e na mala, com Grael ao lado, armado, para distribuir o Globo. Aquela situação terrível. Só para contextualizar, isso aqui é o suicídio do Getúlio Vargas, que a Globo contribuiu assim, de maneira fundamental, dando voz ao Lacerda, através da Rádio Globo. E não à toa, depois que teve o suicídio, e que o Getúlio atrasou em 10 anos, esse é o tamanho do Getúlio, em 10 anos, um golpe que aconteceria em 64, houve um empastelamento da redação do Globo. Teve ataques aos carros, como o cara está falando aqui, tá? E aí tiveram que chamar as autoridades para dispersar a multidão revoltada com o Grupo Globo, identificado corretamente como assassino do Getúlio, tá? Quem deu o revólver, que puxou o gatilho para o Getúlio se matar. Esse homem que apareceu aqui é o Rogério Marinho, irmão do Roberto. Era o cara que cuidava assim, da logística da empresa. O Roberto Marinho era o editor, que dava a linha ideológica do grupo, tá bom? Mas vamos lá. Vou botar de novo aqui. E só um detalhe, Kiko, só um detalhe. Pode falar. Nesse mesmo dia que fizeram isso com o Globo, com a Rádio Globo, também foram atacados no Rio de Janeiro lojas e instituições identificadas com os Estados Unidos. Veja só, eram as mesmas pessoas unidas da mesma maneira, querendo os mesmos objetivos. Atacaram a Globo e atacaram os Estados Unidos por interferência indevida na nossa democracia. Que nem sabe que era democracia, né? Perfeito. Aí vai entrar o Bial daqui a pouco, porque ele aparece até como fio narrador. Nós demos aqui no Decembro também, estava para ser demitido, porque o salário dele é muito alto. Ele conseguiu um jeito de se segurar nos bagos dos 3 irmãos Marinho, a partir desse documentário aqui, de tão puxa-saco, de tão, assim, laudatório para uma empresa que é envolvida nos maiores crimes contra a soberania nacional, que é o Grupo Globo. E o Bial aparece, volta e meia, narrando alguma coisa. E o que ele fala aqui, vocês vão ficar abismados. Vamos lá. E eu, no meu carro, muitas vezes saí... Eu voltei um pouquinho, vai entrar o Rogério Marinho, daqui a pouco o Bial. E na mala, com o Grael ao lado, armado, para distribuir o Globo. Aquela situação terrível marcou Roberto Marinho profundamente. A partir dali, o Globo nunca mais fez oposição ao governo como fez ao governo de Getúlio. Alguém ouviu isso aí? Ridículo, Truco ladrão. ridículo. A partir daí, o Globo nunca mais fez oposição ao governo como fez ao Getúlio. Aqueles dutos da Petrobras lá, durante a Lava Jato, eram o quê? A campanha para eleger o Collor, com a edição
criminosa daquele debate era o quê? A cobertura das Dilma. manifestações contra a presidenta Dilma. Isso, exatamente. É inacreditável. É inacreditável. Vamos lá. Aí ele continua aqui, o Bial. A partir dali, o Globo nunca mais fez oposição ao governo como fez ao governo. Nunca mais. Tá? Nem mesmo ao Jango. Adotou uma atitude de jornal mais equidistante, aquele uso de um jornal como campanha de oposição, nunca mais. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Houve uma campanha atroz contra o João Goulart, pelo amor de Deus. E depois que ele foi colocado no poder, uma campanha enorme pela instauração do parlamentarismo sem razão de ser no país, só para tirar poder dele mesmo. Mentira do Bial. Sim. Aí, olha só que interessante. Eles vão falando aqui do Jango, não sei o quê. Foi o trauma. Doutor Roberto Marinho tinha proximidade com o presidente de esquerda, que era o Jango, conhecido, que ele frequentava o Palácio Laranjeiras, conversava muito com o presidente. Ao mesmo tempo, o jornal se posiciona de forma muito crítica, como os demais, ao governo como um todo. Já no início de 64, você tem um país em convulsão. É uma série de crises, gente nas ruas, o campo está mais deflagrado, você começa a ter nas cidades as grandes manifestações, e os jornais vão se colocar ali bem de forma muito crítica a ele. Só que quando os militares descem de Juiz de Fora e o golpe é consolidado, quando não tem mais jeito, aí há uma adesão do Globo ao novo regime. Entendeu? Não tinha mais jeito. O que o Roberto Marinho ia fazer? Mal comparando como hoje. Tem mais jeito, o Alexandre de Moraes está meio rifado, o que nós vamos fazer? Vamos apoiar um golpe. Bom, Roberto Marinho, entre outras coisas, conspirou abertamente com Lincoln Gordon, que é embaixador dos Estados Unidos no Brasil. O Roberto Marinho sugeriu ao Castelo Branco que ficasse no poder em 65 e que não fizesse como estava previsto, que era abrir para eleições diretas. O Roberto Marinho está de braço dado com todos os golpes que ele pôde no período que ele estava vivo. Depois de morto também. É engraçado isso, que fala como se ele fosse um personagem que não estava ajudando a fazer história no mau sentido, mas o telespectador, o cara que viu para onde estavam indo as coisas e resolveu. Não. Isso que o Bial conta é mentira. Mentira. Está na linha de frente, é golpista. O Grupo Globo é golpista. Golpista. Diga lá. Permita que eu coloque essa capa do Jornal Globo, do Memória do Globo. Isso aqui, Pode o golpe ainda não tinha acontecido. Dia 3, você sabe que o golpe aconteceu. E olha de abril. Mais de 800 mil na Marcha da Vitória. Você acha que isso é uma postura de quem aconteceu? O golpe aconteceu há 2 dias e você já está ali chamando de Marcha da Vitória desse jeito reluzente? É uma postura de quem falou: não tem jeito, a gente vai começar a aderir? Isso é uma postura de quem está comemorando, de quem deu o golpe junto, meu Deus do céu. Perfeito. E ainda inflaram esse número de 800 mil pessoas. Não tinha nem 400 mil. É isso aí. Aí tem outros trechinhos aqui. Eu estou compartilhando para poupar vocês de assistirem esse negócio aí. Só se quiser muito, tá? Mas isso. Se trata de mentira perpetrada pelo Pedro Bial, que é um cara que, de resto, numa entrevista no Jô Soares, estava chamando o golpe de revolução e movimento também. O Jô mesmo estava longe de ser um homem de esquerda, chega e fala para o Bial: peraí, foi o golpe. Mas, segundo o Bial, segundo os outros aí, era outra coisa, que o Roberto Marinho tem uma participação perfunctória. Ele era amigo do João Goulart, frequentava. E aí foi pego de surpresa. Era conspirador. A ampla documentação de conversas dele, inclusive registradas pela CIA, tá? Com o Vernon Walters, adido militar do Brasil naquele tempo, e o Lincoln Gordon, embaixador americano, que reportava tudo para o presidente americano. Vamos lá. É uma capa, o Goulart já é tratado de uma forma mais diferente, né? Fugiu o Goulart, né? E a democracia está sendo restabelecida. E o que chama...
olha isso, tá? Tudo também fruto de uma cobertura bastante assim, segundo o Bial, sóbria. Não tem nenhum engajamento aqui. Fugiu o Goulart. Fugiu o Goulart, tá? E a democracia está sendo restabelecida. Olha aí que beleza. Isso aqui é jornalismo objetivo. Não é isso, Vinícius? Profissional. É. Olha só. Isso aqui, né? Você vai acusar isso de ser golpista? Imagina. Maldade. Uma atenção a esse editorial, né? O título é bem prático, né? Ressurge a democracia. E você olhando no olhar de hoje, você vai ver que é um editorial bem pró-golpe. É engraçado esse historiador que ele faz assim, merda, não deu para inventar alguma coisa aqui, é pró-golpe. É pró-golpe. Ô, Kiko, vale a pena, depois a gente... Eu tenho aqui esse ressurgir... Eu tenho aqui esse ressurgir da democracia, essa palavra, vale a pena a gente colocar e ler, viu, esse doutor? Ele era curtinho, e a gente vai ver do dia 1º, né? Não é não é uma coisa que eles refletiram, já estava pronto no dia antes, como é que aderiu depois? Ó, finalmente vai aparecer os marinhos. Do golpe, no apoio que a imprensa deu ao golpe, que foi o Globo, foi a Folha, foi o Estadão, assim, isso é verdade. Apoiaram aquele momento pela desordem que tinha no país, né? Mas assim, o que o Globo apoiou, né, foi uma intervenção que estava prevista para acabar um ano depois, em 65, ter uma eleição para presidente, né? E que desvirtuou no caminho, né? Depois vem ali a Andura e tal. Tá, bom, é mentira. O Roberto Marinho conspirou com o Castelo Branco, que é o cara que assumiu a presidência depois do golpe, em 15 de abril, para que não houvessem as eleições de 1965. Era melhor para o Brasil, na opinião do Roberto Marinho, que continuasse o Castelo, o general, para não correr o risco de um comunista ganhar. Esse comunista era o Juscelino ou Lacerda, tá? É isso que é o Grupo Globo, na verdade. É também essa manipulação desgraçada que eles fazem, inclusive reescrevendo a própria história. E até parece, né, Kiko, que quem estava 10 anos tentando dar um golpe, como você acabou de mostrar, desde o Getúlio, o pessoal foi lá destruir as coisas do Globo quando o Getúlio morreu, porque eram inimigos do regime, estavam tentando dar um golpe. Até parece que quem estava há 10 anos tentando dar um golpe queria um golpe de um ano. Não, eu tô 10 anos tentando dar um golpe, mas eu quero só um ano de golpe. Depois volta a democracia. Que papo de maluco é esse? Muita gente acreditou nisso, talvez por ingenuidade, mas malandragem e tal, deu no que deu. Deu no que deu. Tá? Eu posso só colocar rapidinho esse editorial deles? Porque é tão... Rapidinho? Você não vai ler inteiro, não, né? Não, jamais vou ler inteiro. Vamos, até porque... eu coloquei até errado aqui, mas... ressurge a democracia, vive a nação dias gloriosos, porque souberam unir-se todos os patriotas, independentemente de vinculações políticas, simpatias ou opinião sobre problemas isolados, para salvar o que é essencial, a democracia, a lei e a ordem. Graças à decisão e ao heroísmo das Forças Armadas, o Brasil livrou-se do governo irresponsável, que insistia em arrastá-lo para rumos contrários à vocação. Tá bom já, né? Olha isso, Kiko. Puta papo de bolsonarista.